Fala gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um Racicast, o nosso podcast muito especial onde sempre visualizamos estudo de casa de empresários, sempre com um convidado muito especial. E hoje estamos aqui contando com um convidado ilustre, ele que é surfista, ou pelo menos era, né? Thiago Xavier Gonçalves, é isso mesmo? Eu também sou Gonçalves, então meu xará aí de sobrenome. Seja bem-vindo ao nosso podcast, vamos fazer um bate-papo aí, ele que é advogado, principalmente na área tributária, né? Vamos ter bastante papo legal aí, até alguns temas polêmicos, vamos falar sobre reforma tributária também, enfim, seja bem-vindo ao nosso podcast. Raciel, obrigado. É uma honra estar aqui nesse teu programa e eu quero agregar bastante aí esse conteúdo que a gente pode produzir. Show de bola. Só lembrando você que está assistindo nosso podcast, né? Estamos na Tujo Lab, a nossa casa colaborativa, onde você também pode gravar seu podcast, fazer seu conteúdo, seu material, para que você também possa estar aparecendo para os seus clientes. Patrocinando todo esse nosso podcast, temos o Grupo VoIP, juntamente com a Tupã Contabilidade, acima os presentes criativos com essas canecas maravilhosas. E bora lá para o nosso podcast, então? Thiago, doutor Thiago, né? Vamos começar do início. Conta um pouquinho da tua história, como, né, tudo começou, por que advocacia? Teu pai já era advogado ou não era? Como é que deu esse... Cara, vamos cortar primeiro o doutor já, né? É. Não. Melhor. Doutor pode contar, vamos chamar de Thiago, tá tudo certo, a gente é parente aí, Gonçalves, deixa tudo assim. Cara, então, minha família sempre veio da advocacia, né? Já. Minha mãe é sócia do Henrique Xavier Advogados aqui de Itajaí, um dos escritórios mais antigos aí de Itajaí, bastante tradição. Mas uma das coisas que ela sempre me falava era não vai fazer direito. Ah, sério? Não queria? Não faz direito. A única coisa que eu escutava lá em casa. E ela fazia, vai fazer medicina, vai fazer outra coisa. Direito, muito complicado. Estranho, né? Diferente. Normalmente a mãe e o pai querem que siga o mesmo caminho ali, né? Exatamente. E foi uma coisa que eu sempre ouvi lá em casa, cara. Isso é muito engraçado, né? Meu pai era funcionário público, trabalhava no Porto, né? Foi gerente de operações aqui do Porto Itajaí. E até eu cair nessa história de direito, cara, eu fiz veterinária. Sério? Fiz 4 semestres de veterinária na FURB. Minha mãe queria que eu fizesse medicina, eu fui fazer medicina veterinária. Entendi. Tava próximo foi no e tal. quase, né? Mas não deu boa, não casou ali, não conseguiu. Foi legal, eu vi que não era aquilo. Apesar de gostar muito de cachorro, né? Sou pai de pet, 2 lá em casa, mas não deu muito certo. E depois disso, ali, depois dos 4 semestres de veterinária, eu fui fazer comércio exterior e direito junto já, na Univale. Daí alternava entre as duas matérias, comecei a trabalhar na Sadia na época. Legal. Mas mais com a parte Comex ali mesmo. E quando eu caí no direito, eu vi que, cara, gostei. Apaixonou. É isso aí. Apesar de, né, acho que é aquela psicologia, né? Tinha que ter dito pra eu fazer que talvez eu não faria. Aí não fazia, né? Psicologia reversa. Enfim, entrei no direito e, cara, desde que eu entrei no direito eu tive uma grande chance que, na época, eu tinha um colega que já trabalhava no fórum, no gabinete de um juiz. Legal. E me convidou para ir trabalhar lá junto como voluntário. Então, desde o primeiro dia que eu caí dentro da faculdade, eu já estava aliando a prática lá no fórum. Que isso, para mim, foi, na verdade, a minha verdadeira faculdade. Escola, assim, né? É verdade, isso é bem interessante tu colocar isso, porque a gente, como fala com muitas pessoas, né, que estudam e tudo mais... Eu sempre percebi que uma das grandes diferenças é aquela pessoa que desde o início já estava imersa naquele ambiente de Comex, de contabilidade ou de advocacia, direito, e daquela que vai entrar depois. Tem uma diferença muito grande de desempenho profissional. Muito grande, muito grande. A prática é totalmente, às vezes, diferente da nossa realidade, né? A gente sabe que a gente trabalha num país que é a insegurança jurídica que domina, né? É verdade. Mas, às vezes, a gente que aprende lá nas cadeiras da faculdade, tu não consegue aplicar na prática, né? A gente vê que a coisa não funciona. Na prática, a realidade é outra. Exatamente. Na prática, a realidade é outra, exatamente. E eu comecei lá, cara, digitando audiência ali, junto com o juiz e tal, e depois a gente passou a trabalhar no gabinete, acompanhando os processos de andamento, e, cara, eu tenho certeza que isso foi um dos grandes diferenciais de toda a minha faculdade, de até hoje, até toda a minha carreira aí. E... quando acabei passando a prova da ordem já no 9º período ali, antes de me formar, e já sabendo que eu queria advogar. Né? Já estava determinado, já. Já sabendo que eu queria advogar. E já pensando assim, poxa, minha mãe tem escritório, né? Pra mim tá tranquilo, né? Vou sair daqui, vou trabalhar lá, tá tudo certo. Passei, me formei, tudo, peguei a carteirinha da ordem, bati lá na portinha do escritório, olha mãe, cheguei, agora... Vou trabalhar, cadê minha mesa? Ela disse assim, ó, aqui não. Sério? Pode esquecer.
Pode esquecer. Aqui no escritório já tá muita gente, tua família toda trabalha aqui vai ser muito difícil, não dá. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né, cara? Quem que eu lembrei? Da Jaque. Certo. Fui lá, conversei com ela, porque na época que a gente trabalhava no fórum, eu comecei trabalhando na terceira crime, se eu não me engano, e para onde o juiz ia, a gente ia atrás com assessoria, né? Perfeito. E a gente acabou trabalhando, a última vara que eu trabalhei foi na vara da Fazenda Pública. Uhum. E a Jaque trabalhava muito como a questão da assistência judiciária gratuita, e eu via lá os processos dela, e pensei, vou lá conversar com ela para ver se ela não tem uma oportunidade para mim. Uhum. Na hora que eu bati lá, ela falou, só, começa amanhã ali, tem uma fila ali de processo e coisa pra te continuar. E foi, cara. Dali pra frente, aí a gente montou a Xavier Gonçalves e estamos aí há 9 anos no mercado. 9 anos já do escritório, já que começou a atuar. Que legal. Isso mesmo. Então, como advocacia, direto já no teu escritório, com a Jaque como sócia ali junto. Direto. Que legal, legal. Não teve uma passagem aí por outro... Não tive. As passagens que eu tive profissionais antes foram no setor privado também, mas em outras áreas, assim, né? Sem ser o estágio dentro do fórum, tudo isso, mas caí direto aí na advocacia. Abrimos uma portinha, como todo mundo diz, né? Claro que é um misto de sorte com oportunidade ali no momento. Já aliado a, claro, toda a tradição do nome que a família tem, mas, nossa, eu tenho certeza que foi a melhor decisão da vida da minha mãe. Quando ela não ter deixado. Aquilo, não ter deixado. E também hoje eu reconheço que foi a melhor coisa que pode ter acontecido na minha vida. Que legal, que legal. Tu contando essa história, sabe de qual que eu lembrei? Da história do fundador da Schultz, né? Que o pai dele tinha uma empresa de sapatos. Né? E aí o pai dele fez a mesma coisa. Ele não deixou o filho vir trabalhar com ele e tal na empresa. E aí ele pegou e saiu. Né? O pai tinha o Arezzo e o filho saiu e montou a Schultz. E aí depois de muitos anos, a Schultz muito bem, até melhor do que a Arezzo estava se desempenhando. Então agora vamos unir os dois grupos. Então fez com que deixou o filho ir batalhar, o filho se mostrou à prova no dia a dia, né? Na vida, na selva. Sim. E aí depois hoje estamos nesse grupo aí enorme aí que é a Arezzo Co agora, e, enfim. Com certeza. Então, até a gente vai chegar no tópico ali de planejamento sucessório e tudo aquilo, mas acho que hoje a grande dificuldade é realmente a gente formar aí sucessores e tudo isso. E para quem já nasce num berço de ouro, eu acho que a dificuldade é maior ainda, né? Apesar de todas as facilidades, se mostrar a pessoa capaz de gerir o futuro da empresa é uma dificuldade muito grande. É verdade. Capacitar ela, né? Com certeza. Mas continuando nessa história, eu sempre gosto de perguntar entre erros e acertos qual foram as coisas que aconteceram aí nessa jornada. Então, conta pra gente, qual foi o teu principal erro aí que tu cometeu nessa jornada que te trouxe um grande ensinamento? Cara, o principal erro, e eu refleti bastante sobre isso, foi a demora que eu tive para delegar minhas tarefas, sabe? Perfeito. Delegar, entender que enquanto a gente está no operacional, e a gente é necessário também no operacional, e tudo são fases ali de estar no operacional ou não estar, mas quanto antes a gente consegue criar confiança e criar uma equipe para que a gente consiga delegar nossas tarefas, muito mais a gente está dentro do tático, da gestão do escritório, né? Porque o que não ensinam para nós na faculdade de Direito, é verdade. E imagino que nem em nenhuma outra faculdade, é que a gente não é advogado, a gente é empresário. Exato. Como qualquer outra empresa. Então, a gente tem que gerir pessoas, a gente tem que gerir processos, a gente tem processos judiciais também para gerir, além dos internos. Além dos internos, né? Então, esse eu acho que foi com certeza um dos maiores erros no início, né? E que hoje que a gente tá se voltando para isso após estudar também um pouco sobre isso e ver que a gente tem que gerir nosso escritório como uma empresa. E se a gente não trabalhar assim, a gente está fadado ao insucesso. Legal, muito boa colocação, porque é um grande erro, principalmente dos profissionais autônomos, vamos botar assim, né? Médico, dentista, advogado, contador, que eles ficam só dentro da capacidade técnica que a faculdade ensina e nunca criam aquela que é uma empresa, não transformam ela numa empresa. Fico sempre com a mentalidade de profissional autônomo, é eu que trabalho, aí tudo gira em torno dele. Até o momento que o cara tem uma estafa, o cara desmaiar, o cara não tem férias, a gente chama até de... Só apaga incêndio o tempo inteiro. A gente chama até de empresidiário, porque na verdade ele é um preso dentro da própria empresa. Né? Porque, ele não consegue fazer nada, não consegue gerenciar a sua equipe. E ontem, por acaso, até eu tava vendo no Instagram, se eu não me engano, foi o Flávio Augusto ou o Thiago Nigro, colocaram lá que você tem que fazer o dinheiro trabalhar por você e não você trabalhar por dinheiro. Eu acho que essa é a grande sacada. Enquanto tu tá dentro da empresa só apagando incêndio e não conseguir se desvincular,
alguma coisa está errada. É verdade. E fica a dica aí, Univale, né? Se alguém assistir a gente, vamos colocar uma cadeirinha de gestão lá. Tem que ter. Por favor. Uma coisa que eu sempre briguei muito, até um pouco antes da faculdade, era no ensino médio e tal, ter uma cadeira de educação financeira. Nossa, total. Porque, pô, a gente não aprende, né? Eu não aprendi a lidar com o dinheiro, meu pai eu. não me ensinou, enfim, tive que aprender na vida. Sim. Provavelmente também não teve esse Com mesmo certeza. ensinamento. Quantas vezes já peguei empresários que ganham dinheiro bom, que tem um bom faturamento, com má administração, Sim. às vezes mais endividado do que se ganhasse menos, entendeu? Com então, certeza. Concordo totalmente contigo. Eu acho que além da questão financeira, da educação financeira, nosso ensino médio teria que ter uma cadeira do básico do direito também. É verdade. Porque a gente, né? a gente só aprende quando a gente vai tomar uma bomba. É verdade. Não é? O que é nosso direito, o que é nossa obrigação. Com certeza, né? Poxa, o mínimo do mínimo, sabe? Constituição, como é que funciona, legislativo, até para saber cobrar. Verdade. Porque senão tu nem sabe o que faz o vereador, o que faz o prefeito, né? Quais são meus direitos se a pessoa não me pagar, por que eu faço um boletim de ocorrência. As pessoas não sabem. É verdade. Só vai aprender quando realmente tem um BO problema. grande, um problema grande, Com e começa a aprender alguma coisa, né? Com certeza. Que legal, que ensinamento. Mas nem só de erros, temos também acertos, com certeza. Né? Conta pra gente qual foi o teu maior acerto aí nessa jornada. O que tu julga ser? Cara, então, o maior acerto nessa jornada com certeza, já é o gancho ali do delegar. É aprender que a gente só pode remar, a gente só pode crescer quando a gente consegue efetivamente criar uma equipe que está remando junto, sabe? Uhum. Eu sozinho no escritório, com certeza, eu não estaria em 9 anos lá de escritório. Já passaram pessoas por lá, pessoas que agregaram, já saíram, já entraram, e com certeza o grande acerto é construir uma equipe que vê um mesmo horizonte para a tua empresa. Uhum. Eu acho que esse é o grande acerto hoje nosso. Então, o mesmo erro se tornou no grande acerto, porque exatamente. tu percebeu que teve uma mudança bem grande no desempenho, tanto pessoal quanto profissional da empresa. Total, com certeza. Que legal, que legal. Olha a importância da gestão dos negócios, né? Com certeza. Podia daqui um processo de sucesso, alguma coisa assim, mas não, isso acontece bastante também, mas acho que o grande acerto, e isso acontece porque a gente tem pessoas alinhadas com o mesmo objetivo. Perfeito. E tu gosta bastante da parte tributária, é bastante, isso? Bastante. E aí, mais no escritório, hoje já tem outras equipes que atuam também nos outros segmentos. Conta pra gente como é que funciona hoje lá o escritório, como é que trabalha. Eu sou especialista em Direito Tributário, né? Eu sou pós-graduado pelo IBET, Instituto Brasileiro de Direito Tributário, desde 2017, se eu não me engano. E lá no escritório a gente tenta atender todo o empresarial, né? Ou a gente chama de full empresarial lá. Então eu atendo desde a área trabalhista, empregador, até a área tributária, societária, civil e toda a parte de planejamento sucessório, e tudo que a gente pode atender o empresário, a gente busca agregar para ele uma solução lá dentro do escritório. Perfeito. Eu costumo brincar que às vezes o cliente chega no escritório com um problema da área trabalhista e ele sai com uma solução da área tributária, entende? Acontece, né? Porque a gente agrega muito ao nosso serviço com isso. Né? Então, é muito difícil uma pessoa que entre e saia sem uma solução. Às vezes, claro, ele não vai receber a resposta que ele queria, mas ele vai sair de lá com uma resposta, com uma orientação verdadeira. Um direcionamento diferente, né? Que legal, que legal. E como é que é a rotina de ser um advogado? Conta pra gente, assim, é uma coisa chata? Não? Como é que tu conta? A advocacia é a coisa mais divertida que tem. Todo dia tu acorda com uma surpresa, cara. É boa. Todo dia tu acorda com uma coisa diferente. A gente não tem Claro, nós temos uma rotina administrativa, mas todo dia acontece uma coisa diferente. Todo dia um juiz surpreende com uma decisão que tu não imaginava. Muda um entendimento que era diferente e tal. Todo dia o STF acorda mudando alguma coisa que tu já tinha lá certo. Mas, assim, a nossa rotina hoje nós temos um sistema de gestão dentro do escritório, né, onde todos os processos que a gente tem, a gente recebe as comunicações de andamento nos nossos e-mails e dentro do sistema. Perfeito. Para não perder nenhum prazo ali, nada e tal. Exatamente, tudo. Hoje é tudo dentro do sistema. Então, tarefas para as tarefas delegadas, os processos que andam, a gente já vai... Então, é chegar no escritório, ver o que aconteceu no dia seguinte, porque ele atualiza praticamente, assim, acho que a movimentação tem... Em meia hora já chega no nosso sistema movimentação, independente de ser publicação ou intimação, sabe? A gente não espera ser intimado para alguma coisa acontecer. Como aparece no sistema lá do aparece, processo. A gente já vai tratando e vai tocando ficha. Então, a gente começa o dia sempre tratando esse sistema, vendo o que aconteceu, o que tem que fazer, delegando, atendimento.
E é isso aí, é todo dia uma história diferente, cara. Essa é bacana. E quando eu tenho um tempinho, eu tento surfar ou fazer academia meio-dia. Porque eu vi lá no Instagram umas 4, 5 fotos surfando, mas é passado? Como é que tá isso? Esse é um passado que eu quero voltar. quero voltar. Tô tentando aí. Pô, a vida vai indo, a gente vai perdendo algumas coisas, mas esse daí não dá pra perder, cara. Tá na água é muito bom, nossa, é sensacional. Eu surfava muito meio-dia, cara. Certo. Antes eu deixava a prancha dentro do carro e a roupa de borracha dentro do carro. Cara, saía 11h30, 1h30 eu tava no escritório de novo. Às vezes no mar eu conseguia resolver uma coisa que tava lá, não conseguia resolver a manhã inteira, cara. Uhum. Era muito bom ainda, entendeu? Tem que voltar a fazer isso, porque realmente vale a pena. E a mulher quer que eu vá pra academia. Né, mais tradicional e tal. Cara, mas eu não aguento, cara. Pra mim é muito chato, cara. É muito chato, mas eu tento na medida do possível também. Certo. E é meio-dia que eu tento fazer isso, porque se eu deixar pra ir à noite, daí... É legal, é bem interessante. A gente entrevistou uns 2 podcasts atrás, o Jean Simas, que foi o Ironman do Brasil. A gente falou bastante sobre isso, né? Sobre a afetividade nos treinamentos e o quão importante o treinamento físico ou um esporte ou algo do tipo para que a gente possa ter uma mentalidade mais aguçada e poder dar aquela... né? Dar aquela respirada, dar um insight diferente. Às vezes tu sai, né? Como tu falou, vou lá, daí dei uma surfada, veio a ideia de como tu vai resolver o problema do cliente. Sim. Porque tu tirou o foco um pouco de onde tu tava, de, né, tão ali... aqui, né? Então é muito importante ter uma válvula de escape, vamos botar certeza, assim. Com certeza. E tu acha que já atingiu o sucesso, Thiago? Vixe, cara. Acho que estamos... O que eu posso dizer? Assim, a gente tem 9 anos de estrada, né? Eu tenho... Quando eu me formei em Direito, lá em 2015, nós tínhamos 40, 50 pessoas na sala. Se 3, 4 pessoas hoje seguem a profissão que eu conheço, são muito. Perfeito. Então, o direito ele é muito ingrato, assim, né? Principalmente para a advocacia. E eu me considero uma pessoa que eu tive, como eu disse para ti, sorte e oportunidade. Quando a oportunidade bateu, eu tive sorte que eu estava ali e a gente conseguiu fazer isso crescer. Então, sucesso, eu não considero que a gente atingiu o ápice ainda. Tem muito caminho ainda para passar. Mas eu me sinto realizado com o que eu faço e para mim isso já é bastante gratificante e uma resposta de que a gente está no caminho certo. Legal, é verdade. Para mim é mais ou menos isso. Sucesso é algo que a gente... de estar no caminho. Sim. Né? Não é uma linha de chegada, vamos botar. Não é uma corrida também, né? Exatamente. Tu tá ali no processo, seguindo teu caminho, fazendo aquilo que tu gosta, resolvendo o problema das pessoas, atingindo um ganho. E aí... determinados ganhos que você tem são objetivos, metas que você alcança. Mas o sucesso mesmo, eu acho que é realmente tá no teu caminho, no teu propósito, naquilo que tu gosta. Eu também, eu sou apaixonado por contabilidade. Mas contabilidade é coisa pra doido, não sei o que. Cara, eu sou apaixonado. Quando eu fiz faculdade, pra mim foi assim, parece que nasci pra aquilo, sabe? Então, realmente mudou bastante. Falando bastante sobre tributário, vamos fazer um bate-bola aí, principalmente quando a gente atua bastante com empresários e tal, né? E você também. E o nosso podcast é bem focado para gestores e gestoras de negócio. Eu queria fazer algumas perguntas, né, sobre essa parte tributária para a gente dar, pelo menos, assim, uma estimulada nos empresários a pensarem um pouquinho diferente e tal, sobre esse tema que é tão complexo hoje no Brasil, né? Quais são os principais erros que os empresários cometem na área tributária, assim, que tu já viu e que tu ainda vê acontecer? O principal erro do empresário é ele largar a área tributária. Ele simplesmente não dá atenção para a área tributária, entende? Assim, ó, é aquela coisa, só chega a guia ou paga a guia e tá tudo certo. E muitas vezes não sabe que ali aquele lucro, aquela margem que ele poderia ter tá indo pelo ralo, sabe? Eu acho que esse é o principal erro, não procurar uma assessoria especializada para tratar ali as obrigações acessórias, verificar a questão de cadastro de itens, tudo isso que é muito importante. Às vezes a pessoa está lá só vendendo e chega no final do mês ela não vê o dinheiro, ela não sabe por quê. Exato. Né? E às vezes são os próprios tributos que estão comendo lá aquela margem que nem deveria tá sendo perdida, né? Por ser um tema difícil, né? Um tema às vezes complicado de compreender, o empresário, como tu disse, acaba negligenciando, deixando de lado. Né? E esse fato de deixar de lado faz com que ele pague. Sabe o que eu costumo falar para todos que eu faço, né, consultoria e tal? Eu falo assim, ó, não paga aquilo que tu não entende. Recebeu uma guia para te pagar. Se tu não entendeu como aquela guia foi gerada, por quê e tal, não paga. Até que tu entenda. Porque se tu entender, tenho certeza que ou tu vai descobrir algum furo, ou pelo menos tu vai saber que tá fazendo a coisa certa. Né? Então, a minha sacada para isso é assim, ó, não paga o que tu não entende.
Se tu não entende, boa, tem uma coisa de errado aí no meio, né? A probabilidade de ter é muito grande, né? Com certeza. Tem até uma estatística que o Sebrae fez que 95% das empresas pagam imposto a mais. Pensa. Imagina. E os 5% que estão fora desse bolo, com certeza são as grandes, que devem ter um setor interno gigantesco para verificar todo dia se está sendo feito certo. Exato. E principalmente os pequenos, né? Os que pagam errado, a maioria são os pequenos, né? Porque não tem o apoio. Aí pensa, vai ser muito caro contratar um advogado tributarista e tal para me ajudar aqui. É mais caro ainda é ficar pagando imposto a mais, né? Isso que é caro, na verdade. Isso tem que ser desmistificado, assim, sabe? Porque isso não... parece que eu tô vendendo meu peixe aqui, né? Eu vou dizer que isso é investimento, não é custo. Mas é verdade, tu sabe mais do que eu, trabalhando bastante na área tributária, que às vezes é aquele valor que poderia estar indo pro teu caixa que tá te dando fôlego e não tá porque tu não quer, às vezes, né, arcar com esse investimento inicial que vai trazer um resultado retorno. Fenomenal aí, tenho certeza. E nessa área tributária, quanto assim que não sei se tu tem esse número na cabeça de que tu já recuperou ou fez teus clientes economizar, tens assim esse número ou não? Eu não tenho o número exato, tá? E até com certeza isso é uma coisa que me levou a pensar que eu tenho que ter. É bacana a gente fazer essa apuração também, mas com certeza acima de 1 milhão lá no escritório a gente já recuperou. Que legal. Hoje a gente trabalha bastante com a questão da recuperação da taxa de gorjetes para restaurantes. Perfeito. E só agora esse ano a gente tem demanda recuperando mais de R$500 mil em recuperação só para restaurantes. Aí. Um detalhezinho, né? Um detalhezinho. Que negligencia, né? Exatamente. Tem um restaurante e tal, Exatamente. Tem aquele percentualzinho a mais que tu paga, que na verdade não é da empresa, né? Sim, é só um repasse sim. E acaba entrando na tributação, fazendo um processinho ali, pá. Imagina, aí é 10%. Né? Do teu faturamento. Do teu faturamento. Então, aí falta 500, 600 mil, são 60 mil por mês que é tributado. Né? Que é tributado indevidamente, que a gente poderia estar tirando para frente e recuperando o passado. Perfeito, que legal. Isso que é o bom, né? Que dá para recuperar 5 anos, né? Sim. E assim, a gente já trabalhou no escritório com pessoa física, a gente trabalha desde a pessoa física até a empresa de lucro real. Todo mundo tem uma oportunidade de ser mais eficaz na sua gestão tributária, sabe? Uhum. Porque o emaranhado de leis do Brasil é extremamente complexo, né? Então, realmente dá muita brecha para erro, né? Com certeza. E por que tu escolheu a advocacia tributária? Teve alguma coisa, assim, alguém que te deu essa semente ou foi natural? Cara, eu acho que foi assim, como no último semestre ali que eu estava trabalhando dentro do fórum, a gente estava na vara da Fazenda Pública aqui em Itajaí, eu tinha muito contato com situações tributárias também, e aquilo me brilhou o olho, assim, sabe? Eu achei muito bacana tu ver que é muito interessante o direito tributário, né? Para certas pessoas não, mas imagina para mim e para ti que estamos falando aqui, sim, para mim brilha o olho falar disso, sabe? E daí eu procurei uma pós-graduação e foi bastante bacana, assim. Mas é a mesma coisa, a prática é muito diferente do nosso dia a dia, né, cara? É totalmente diferente, assim. Poxa, o direito posto ali, o direito positivo, que está na lei, tudo aquilo, ele é muito associado à prática, né? Uhum. E a nossa função às vezes, interpretar uma coisa que vai ser interpretada de diversas formas e a gente tem que dizer se é por aqui ou por ali. A gente nunca tem um 2 mais 2. A gente tem um 4,5, um 6, um 3, tu vai ter que adequar e não existe o exato, né, na parte do direito, né? Nunca. Eu costumo falar isso pros clientes também. A gente, o entendimento agora tá por essa via, mas daqui a um ano pode mudar, enfim, Exatamente. A gente depende muito de tribunais, né? Então, toda a parte tributária, ela é judicializada. Perfeito. Então, enquanto não chegar num tribunal superior e se fixar esse entendimento, a gente sempre vai ter que estar batalhando para o cliente estar recolhendo aquilo da forma que seja mais correta, mas se resguardando, às vezes, com uma ação judicial, com alguma coisa nesse sentido. Uhum. E essa parte de revisão de impostos, recuperação, isso é só para empresa grande? Porque eu imagino que o empresário lá tá vendo assim, a minha empresa só fatura R$100 mil por mês, assim, eu acho que compensa para mim investir um dinheiro no escritório para fazer uma análise e tal. Eu não faturo 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões por mês. Como é que funciona hoje na prática? Com certeza. Para tu ter ideia, quando a gente começou no escritório, uma das primeiras teses que a gente trabalhou foi a recuperação do salário e educação para produtores rurais. Então, por exemplo, o armador de pesca, que normalmente ele trabalha na sua pessoa física ali como produtor rural. Perfeito. Ele tem muitos funcionários, né, vinculados ali, porque hoje um barco de pesca industrial ali tem 10, 11, 8 funcionários ali dentro, e ele paga um tributo lá que se chama salário e educação indevidamente. A gente começou por ali, trabalhando com essa pessoa física, com essa persona, bastante, ali que alavancou, que veio bastante êxito, e daí a gente viu, não são só as grandes empresas, né? Se o produtor rural, pessoa física, tem
né? E claro, é uma pessoa que também tem bastante capacidade e tudo, eles giram bastante a economia, principalmente aqui em Itajaí, sim. Mas hoje a gente tem todos os setores aí que são afetados por essa questão da tributação indevida. Como a gente falou, 95% das empresas, né? Então, desde o Simples Nacional até o lucro real, a pessoa que tem um pet shop, a pessoa que tem uma oficina, tudo isso são questões que às vezes tu tá pagando sim lá indevidamente um tributo. Os restaurantes aí estão afetados aí pela pandemia e tudo isso. E setor de farmácia, cosméticos, né? Tem setores que são meio chaves, assim, né? Com que certeza. Tem uma diferençazinha bem grande. Uma diferençazinha bem grande, assim. E, assim, eu costumo também falar que, poxa, a gente tem um produto para tudo que tu precisar dentro do escritório, né? É um produto jurídico, eu digo assim. A gente tem uma tese que, pô, para cada setor a gente tem realmente uma situação que eu posso te ajudar, às vezes, a economizar, a ganhar uma margem competitiva aí. Até pessoa física, né? Vamos falar assim, né? Porque às vezes a pessoa tem questão de TBI, TCMD, tudo isso é tributário, é imposto que você paga. A própria declaração de imposto de renda, esse ano até me surpreendeu porque eu acabei fazendo 2 declarações de imposto de renda lá no escritório, que foram declarações daquela final de espólio. Perfeito. Quando a pessoa encerra o inventário, como é que ela vai transmitir isso para os herdeiros, né? Poxa, tem ali situações cruciais que vão fazer toda a diferença para quem recebeu. Pode valorizar o bem com uma taxa bem mais barata. Exatamente, às vezes tu tem que analisar a questão do ganho de capital, se ele vai ser isento, se não vai, aquele imóvel é muito antigo e às vezes tu passa por um valor histórico e o cara quer vender no dia seguinte, meu Deus, vai dar uma explosão lá do ganho de capital, entende? Então, assim, são várias situações, né? O próprio planejamento da questão da pessoa física para fins de imposto de renda, lá, PGBL, tudo aquilo para reduzir. Nossa, hoje a gente está trabalhando bastante com a questão de isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas. Perfeito. Com doença grave. Né? Nossa, imagina a pessoa que lá ela já está na... É difícil hoje sobreviver com o que ganha numa aposentadoria, perfeito. Né? Então, tem os seus descontos lá de imposto de renda, tudo isso, e às vezes é acometido lá, infelizmente, por uma doença grave, já não dá o dinheiro. Então... já é curto, né? Já é curto. Então, a gente consegue fazer reconhecimento dessa isenção, recuperar desde o diagnóstico. Como disse, não é da pessoa física a pessoa lá, o lucro real, a empresa que fatura bilhões, tudo isso. Então, não é restrito e quem não se adaptar, principalmente as empresas, com certeza elas vão sofrer no mercado. Exato. Porque todos fazem. Exato. Os grandes e os organizados, eles fazem. Então, tu não vai conseguir competir se não fizer. Eu sempre lembro também de um case que a gente fez lá no escritório, de uma empresa que se vinha reclamando e tal, e começou um trabalho com a gente de consultoria, e aí depois de uns 2, 3 meses eu comecei a entrar na parte mais tributária para dar uma ajuda para ele. E aí eu identifiquei que tinha um tratamento tributário diferenciado, né? Que é um TTD que o Estado concedia para o segmento dele. Sim. Só que um detalhezinho bobo ali, que só reduziu o ICMS dele de 17 para 3,6. Nossa. Era só uma economia de 1 milhão por ano. Imagina. Né? E aí ele tinha que mudar um pouco o processo de como ele fazia a compra do produto e tudo mais, para que ele pudesse ter efetividade naquela redução. Ou seja, um detalhe que com certeza os concorrentes deles estavam utilizando, sim. Né? E ele não estava. Sim. E isso pode fazer com que tu seja incompetitivo no mercado, né? Ou até o teu lucro, como tu fala ali muito bem, né? O meu lucro está ficando, na verdade, está acabando sendo imposto. Porque eu estou negligenciando de olhar isso, né? E o setor todo deve estar usando, entende? Talvez essa pessoa que não está informada, só ela não use e ela não sabe por que o preço dela não consegue chegar. É verdade, né? E aí nós entramos, então, num tema um pouquinho complicado aqui. Existe uma rivalidade entre contador e advogado, principalmente nessa parte tributária, porque é natural que o contador trabalha muito essa parte tributária. Já passou algum caso, assim, que tu se desentendeu com algum contador? Conta aí pra gente. Cara... Nunca tive problema, assim, com os colegas contadores aí, cara. Na verdade, para mim, são os meus grandes parceiros, assim, sabe? Hoje, nosso escritório, como a gente atende muito o empresário, as parcerias que nós fechamos são com contadores. Uhum. Então, e eu vejo eles como realmente um grande parceiro do nosso escritório. E o contador que ele vê o advogado tributarista como um adversário, talvez tenha que mudar um pouquinho esse mindset aí. Eu acho que os dois podem agregar nos serviços, sabe? Perfeito. Porque eu entendo o contador que às vezes ele tem lá 600 empresas para tratar, né? Ele talvez não consiga ver uma situação por uma empresa situação. E a culpa não é dele, né? A culpa ele vai receber a informação direto do empresário, né? Então, toda essa assessoria agrega nos serviços dos dois. Com certeza. E se os dois não conseguirem somar, com certeza vai agregar para esse serviço. Quem vai ser lesado nessa situação vai ser o empresário. Com certeza, com certeza. Mas muitas vezes, assim, eu acho que é a forma de se apresentar, sabe?
quando a gente entra numa empresa que eu já não tenho um contato com a contabilidade, normalmente a gente vai tentar fazer essa aproximação. Vou lá, vou me apresentar, a gente está fazendo serviço, não tem nada a ver. Eu não quero procurar um erro teu, não é nada sobre isso. E a gente quer estar aqui para somar os serviços juntos e oferecer uma melhor solução para o empresário. Perfeito. Ninguém está competindo aqui, entende? Legal, né? Eu dependo muito da informação. Né? E às vezes é só o contador que sabe da operação, né? Da operação ali contábil e fiscal. E como está acontecendo na prática e tal. Claro. Né? Às vezes o empresário ele tem uma ideia, mas ele não sabe nem explicar. Então, aí tu chega pro contador dele, não, era assim, assim, não tá é bem... totalmente contrário do que ele está falando. Exatamente. Isso é muito importante. Essa aproximação eu vejo como essencial para que os nossos serviços deem certo em conjunto, assim. Sim, legal. Eu também costumo dizer a mesma coisa, assim, que não tem que ter rivalidade. Eu costumo dizer que nem tem que ter rivalidade entre contadores e contadores, entre outros escritórios. Né? A gente, na verdade, tem que se unir como um único, né, setor da economia que quer fazer com que os empresários tenham sucesso. Sim. Né? Porque se os empresários têm sucesso, a gente vai ter sucesso junto. É natural. Né? Então, muitas pessoas, eu converso com muitos, né, outros escritórios de contabilidade e tal, e eles falam, cara, como é que tu conseguiu fazer o escritório crescer tão rápido? Cara, eu só foquei numa coisa, no sucesso do meu cliente. Então, o que eu fazia para o meu cliente ter sucesso, eu vou navegar junto com ele. Porque se o meu cliente tem sucesso, ele abre uma filial, ele abre uma outra empresa, ele empreende no outro ramo. Então, se eu estou fazendo ele ter sucesso, eu naturalmente vou crescer o meu negócio junto com ele. Né? Então, ter essa mentalidade de concorrente e rivalidade é uma mentalidade mesquinha, que vai fazer só que a gente fica aqui embaixo. Não está navegando num mar que tem aí de infinitas possibilidades, né? E eu vejo a advocacia assim também, sabe? Eu acho que os advogados, eles, claro, naturalmente existe a questão de concorrência, mas lá no escritório, desde o início, eu sempre busquei ser bem transparente com o cliente até que ponto eu posso atendê-lo, sabe? Se naquele ponto eu não posso atendê-lo, eu tenho parceiros ali de confiança que a gente faz a indicação e é o ganha-ganha. Exato. Né? Tem que dividir para somar. Não adianta. Se a gente quiser abraçar o mundo, é o que eu sempre falo, vai abraçar o mundo, às vezes tu vai dar uma entrega lá pro teu cliente que é pior, teu cliente vai sair falando mal de ti e, poxa, hoje boca a boca, querendo ou não. É o melhor, uma avaliação ruim no Google, tu sabe a consequência que tem, né? É complicado. Hoje em dia não tem, né? A melhor forma de indicação é o boca a boca ainda, né? Não tem. Com certeza. E vamos entrar num tema que tá bem alto aí. Holding, planejamento sucessório, tá muito ligado à parte tributária, certo? Como é que tu tem visto isso? Pelo menos no meu meio, assim, tem algo que está extremamente esquentado e tem muitas pessoas até orientando de forma errada, né? Até que ponto existe um planejamento sucessório bem feito através de uma empresa e tal? Como é que vocês estão lidando isso lá no escritório? Então, hoje eu vejo o planejamento sucessório como uma excelente ferramenta, assim, de se controlar a sucessão, organizar e tu fazer com que tu resolva essas situações em vida. Porque o que a gente vê, quando tu deixa para o inventário e quando a pessoa que é o patriarca lá, ou a pessoa que gerou todo esse patrimônio não está mais aqui, geralmente é muito complicado para quem ficou, né? Porque a pessoa que definia tudo já não está mais aqui para definir. Então começam as várias intrigas e principalmente envolvendo dinheiro. Exato. Né? E quando a gente faz isso em vida e forma bem feita, a gente consegue minimizar todas essas situações. E como tu falou, hoje uma coisa que me preocupa realmente é que eu vejo muitas holdings sendo vendidas como a única solução e criadas e constituídas de uma forma que é feito como se fosse uma receita de bolo, que funciona para todo mundo. Exato. E não é, né? Cada caso é um caso, né? Cada caso é totalmente um caso. A criação de uma empresa, de uma holding familiar, de uma holding patrimonial, tudo isso ela tem que ser analisada de acordo com o núcleo daquela família. Ela tem que ser direcionada e já vendo os objetivos daquela família, porque senão tu cria uma expectativa no cliente que ele não vai atingir. Entende? Às vezes tu vai chegar para um cliente lá que só recebe lá um aluguel na pessoa física, de galpão, alguma coisa assim. Vamos botar todos os teus imóveis lá numa empresa para tu ter redução de imposto de renda. Nossa, ótimo. Com certeza é uma grande vantagem, né, nessas situações. Tu vai sair de uma alíquota cheia de 27,5% ali para uma 12%, 13%. Né? Mas tu tem que explicar para ele que a partir do momento que ele vira um CNPJ, ele tem obrigações de empresa. Perfeito, tem alvará todo ano, tem alvará, tem contabilidade, tem recolhimento de imposto de renda, contribuição. Ele se torna uma empresa, né? Às vezes tem a própria questão da discussão de ITBI na integralização, que está muito judicializada hoje, né? Às vezes a pessoa vem no negócio, não, tu bota lá, tu não vai pagar ITBI.
primeiro já vai bater na prefeitura que vai voltar. Não vai aceitar. Né? Se cair aqui em Itajaí, vai ter uma discussão se tu vai tributar o valor histórico lá que tu integralizou e a diferença. O valor de mercado. E o valor de mercado. E daí tu vai ter que chegar pro teu cliente com uma guia lá de uma porrada, né? 2% às vezes sobre lá um galpão que tava lá no imposto de renda de 50 mil, que vai passar lá por 10 milhões e ele vai pagar lá 2% sobre a diferença. O cara vai ficar doido, Exato. porque tu não explicou, né? Só que assim, a coisa certa sendo feita, tudo demanda um planejamento antes de tu consolidar a tua holding, né? Todo o teu planejamento. Então, assim, caso a caso, tem que ser estudado, tem que ser visto qual é a finalidade daquele imóvel. Perfeito. Né? Porque, às vezes, a pessoa que quer botar ali para vender na sequência... Não compensa, Não compensa. Tem que ver a data de aquisição. Às vezes, ele já está numa situação de isenção de ganho de né? capital e bota lá na holding, vai vender e vai tributar tudo aquilo. Pior, né? Às vezes eles formam uma holding com um objeto só para ter a imunidade TBI, o cara coloca o imóvel lá dentro e paga como ganho de capital. É isso. Entende? Então, poxa, são economias burras, né? Que tem que ser analisadas no caso a caso. O planejamento sucessório ele é bastante complexo porque ele envolve, no mínimo, aí, 3 áreas do direito. Né, o direito sucessório, né, o direito civil sucessório, o direito de família. Isso, porque daí tem casamento e tal, regime, né? Regime, o direito societário depois, que ele que vai passar a mandar em toda a situação dessa sociedade. E é super importante a cor de sócio e tudo isso. A parte tributária, às vezes, a vantagem da parte tributária, ela se dá nas outras áreas. Entende? Até porque a gente está falando de TBI que tu vai ter que judicializar, né? E o cliente tem que saber disso. E TCMD, que tu vai ter uma base que, dependendo do teu estado, ela vai exigir uma reavaliação do teu ativo. Já está começando, né? Os estados agora estão começando a não aceitar o valor histórico, né? Sim, Santa Catarina hoje, na verdade, a própria legislação do TCMD prevê que tu tem que fazer uma reavaliação e colocar valor venal. Então, qual que é a diferença para fins de inventário e holding? Às vezes, é a forma que tu faz. Existem formas para tu reduzir essa situação também. Só que não é só botar o imóvel lá e fazer, às vezes, compra e venda. Né? Eu vejo muita gente fazendo compra e venda de cota. Daí tu imagina, o patriarca que foi lá, fundou o patrimônio todo e tal. Ah, não, vou fazer compra e venda que é mais barato. Poxa, ele passou para um terceiro as cotas dele, que é o filho dele. Beleza? Mas tu não sabe dele pra frente. Não pode botar nenhuma cláusula de impeditivo e tudo mais. Tudo, que a doação te possibilita, né? Mas tu vendeu, daqui a pouco esse teu filho casa, tem outra pessoa ali, tu não vai... Ou ele já é casado, vai comunicar com o casamento, que é exatamente o que tu não queria, né? E existem milhões de formas aí de fazer isso através da doação, com todas as cláusulas ali de reserva de usufruto, com tudo isso, que vão proteger efetivamente o patrimônio. E a primeira coisa que eu sempre digo aos meus clientes, se alguém te falou que é blindagem patrimonial... Isso não existe, né? Não existe. No máximo, tu vai conseguir um afastamento da responsabilidade, né? Que não é 100%. Né? E, principalmente, façam isso antes que não tenha dívida. Quando tem dívida, depois vai fazer... vai fazer pelo papel. Porque, com certeza, os credores, principalmente Fazenda Nacional... Vai ver a data, né? Exatamente, entendeu? Dívida tributária, tu já não vai ter CND, tudo isso. Então, poxa, vai conseguir chegar nesse patrimônio. Então, tem que ser muito bem executado e muito bem pensado. Então, o segredo, na verdade, realmente é fazer um bom estudo. Estudo. É sentar com advogado e a contabilidade junto. Nossos parceiros, né? É o que eu te falei. E aí ver, para que eu quero isso? Para que cada um dos bens que a pessoa tem? Quais são as finalidades e tal? E aí, realmente, montar um planejamento de faz assim, assim, assado, né? Só sempre, como tu diz, pegar uma receita de bolo. Monta a empresa, bota imóvel lá e deu. Né? Não é bem assim na prática, né? Um erro muito comum que eu vejo também, por exemplo, às vezes integraliza lá o bem e ele vai lá para o ativo imobilizado. Se ele for por ativo, vai ter que vender ganho de capital, ele vai ter que depreciar. Poxa, tem outras contas contábeis ali, conta para investimento, o próprio estoque, se tiver no objeto social, que ele deveria estar lá. Exato. E se tu for reclassificar depois, aí tu vai ter uma outra discussão se tu poderia ou não reclassificar. Né? Então, sabe, assim, são nuances pequenas que no planejamento que já era para ser visto, isso não foram vistas e lá na frente tu vai pagar uma coisa que às vezes era mais barato não ter feito nada. Né? Boa, bem colocado. Né? O empresário sempre quer economizar, né? Em algum lugar. E às vezes ele economiza na parte orientativa, que é a parte do advogado, do contador, para fazer um bom processo. E aí acaba pagando a conta lá na frente, né? E falando sobre um tema mais polêmico ainda, reforma tributária. Tu chegou a ler sobre esse que está acontecendo e tal, foi um barulho que aconteceu aí nas últimas semanas. Eu passei bastante tempo lá do escritório orientando o pessoal, não, calma e tal, tem mudança, mas não é ainda agora e tudo mais. O que tu leu? O que tá te deixando de cabelo em branco ou não? Tu acha que é de boa? Cara, eu acho que tem muito apavoro.
Entende? Assim, claro, é uma situação que foi feita do dia para a noite, né? Passou agora na primeira Câmara, lá na Câmara, está indo para o Senado, mas a gente fez uma análise lá no escritório, todos os impactos, tudo. Realmente, a situação para o pessoal dos serviços, agronegócio e tudo isso vai ficar bastante mais onerosa do que já é, mas tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte, né? Hoje a gente não tem como falar em reforma tributária de uma lei que nem está aprovada ainda. Exato. Né? Sem contar que a gente está falando de uma emenda constitucional que depois vão ter que vir diversas legislações complementares para regulamentar. A gente não sabe o que vai acontecer. Exato. Essa é a grande verdade. Hoje mesmo, a gente também lá no escritório fez o material, tudo, fizemos postagem, orientamos clientes, mas assim, cara, isso é mais acalmado que falar. É mais acalmar, com certeza. Poxa, a gente tem situações ali complicadas, como a concentração da União lá, do recolhimento de tudo, né? Tem muita coisa para ser discutida, né? E isso depende totalmente do lado político aí. Então, vai passar pelo Senado agora, vão ter alterações, imagino eu, parece que já está tendo bastante debate. Já. Os estados estão se movimentando bastante, porque a perda de arrecadação e a perda de controle é preocupante, né? Então, já estão se movimentando. As entidades de classe estão mais preocupadas ainda, né? Falo por nós, por OAB, por todo o setor de serviços, aí eu vejo bastante movimento contra a reforma. Mas eu acho que é muito precipitado qualquer situação, até porque a gente não tem nem a questão da fixação da alíquota, né? Exato. É o que eu tenho falado para todo mundo, né? Assim, gente, foi aprovada a criação do imposto. Sim. Mas nós não sabemos ainda a alíquota. Sim. E nem se vai ser criado mesmo, porque tem que passar pela outra Câmara ainda e tudo mais. É claro que, como tu bem falou, né? É uma mudança... O que eles querem é uma mudança bem grande. Sim. E realmente, se tudo acontecer como eles estão querendo, vai ser um impacto negativo. Sim. Mas, até tudo realmente ser concretizado... vai demorar muito, né? E ainda pode ter muitas mudanças nesse meio tempo, né? Então, o momento agora mesmo é sair de acalmar, mas ficar de olho. Ficar de olho, Ficar de olho, acompanhando e tal, né? E eu até costumo falar assim, se tu não entende nem ainda o que tu paga hoje, o que tu tá querendo entender o negócio que vai ser feito lá em 2026? Exatamente. É isso que eu tenho que falar, tá? Tu já entende como é que é a tua alíquota, a tua guia hoje, a tua alíquota? Sim. Aí, não, então vai primeiro aprender o de hoje. Se tu aprendeu o de hoje, daí tu aprende o do futuro, tá? E a gente tá falando de um período de transição de 10 anos, né, cara? Exato. Acho que para começar as primeiras alterações ali efetivas. Então, poxa, cara, 10 anos vai mudar muita coisa. Entende? Quem sabe daqui a 10 anos esse projeto também já foi mudado de novo, já foi... E vai mudar governo, vai mudar tudo, né? Tem muita coisa para acontecer, sabe? Mas assim, a ideia em si de simplificação tributária, a gente ter um imposto único sobre consumo, tudo isso, é o ideal mesmo, né? Hoje a gente vê aí todos os impostos sobre consumo incidindo de uma forma totalmente equivocada, que a gente tem uma não cumulatividade, a gente não deveria tributar imposto sobre imposto, mas é o que acontece totalmente na prática. Porque é muito imposto, né? Acaba sempre jogando um em cima do outro, né? Exatamente. Então, a gente deveria seguir realmente aí o caminho dos países mais envolvidos que tributam o consumo efetivamente sobre o líquido, né? Pagou 1.000, final, né? A alíquota, pronto, deu, acabou. Né? Essa é uma das propostas que tá sendo trazida. Como que vai ser implementada? Daí a gente é Brasil, né? Daí a gente vai ter que ver como é que vai ser aqui. Bem colocada. Aí eu digo, a essência é muito boa. Sim. Né? Um único imposto, direto sobre o consumo final, sem ter toda aquela cadeia anterior sendo tributada e tal. E toda a questão de crédito, né? Porque a reforma traz a questão da base ampla de créditos ali também. Porque hoje a gente sabe que a empresa do lucro real ela tem uma série de restrições ali para... Do que pode e não pode acreditar, né? E totalmente amplo. A gente fala de insumo, que posso me acreditar do meu insumo. O que é insumo para ti? Pô, daí vai pro judicial. Daí tudo é briga, sabe? Hoje a maior litigante de todo o judiciário é a própria União. Então, o judiciário está inchado de processo. Está inchado porque a própria União é a maior litigante. Entende? Execução fiscal, tudo isso. Poxa, é muito processo envolvendo o próprio sistema tributário. O próprio sistema. Que legal. Então vão ser muitos planos aí. Talvez quando sair alguma atualização, nós fizemos um podcast Com só certeza, sobre isso, para nós ficar debatendo aí cada certeza. tema aí da aprovação. Vamos ver o que vai acontecer. A gente Sou fala... parceiro. Vamos embora. Show de bola. Tiago, eu tinha anotado essas perguntas aqui. Muito obrigado pela tua presença em nosso podcast. Acho que foi muito legal. Deu para pelo menos dar uma estigada aí nos empresários a pensarem um pouquinho fora da caixa. Te conhecer um pouquinho a mais, saber que tu é surfista. Vou ficar te cobrando agora para voltar a surfar ou pelo menos ir para academia como a Samantha mandou, tá? Então, bora lá. Como é que o pessoal pode achar o escritório? Quais serviços vocês fornecem? Pode vender o teu jabá, hein? Bom, pessoal, quem quiser, então, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o nosso Instagram é Xavier Gonçalves ADV. Meu Instagram pessoal é Thiago Luiz Xavier. Temos aí YouTube,
LinkedIn, Facebook, tudo isso. A gente gosta bastante de produzir conteúdo também. Nossas redes sociais estão bem alimentadas lá e vai ser um prazer também ter vocês lá seguindo a gente. Qualquer dúvida, manda lá que a gente marca um horário, vamos conhecer o escritório. E é isso aí. Foi um grande prazer estar aqui, Raciel. Obrigado pelo teu convite, obrigado por lembrar do meu nome. E estou à disposição do que tu precisar. E se quiser discutir mais sobre tributário, a gente pode ficar aqui o dia inteiro. Vamos marcar alguns temas específicos. Legal. E aí a gente fica falando só sobre isso, tal. A gente abre uma live aí, a gente faz um podcast bem legal aí. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E para você que está assistindo a gente, muito obrigado pelo seu tempo. Lembrando que toda quinta-feira sai um novo episódio, então não esqueça de ativar as notificações. Até aquele próximo episódio, um abraço e tchau!